Abramos as nossas Bíblias, então, em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42 até o 47. 42 a 47. E mantenha a Bíblia aí aberta no livro de Atos. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Constantemente se ouve falar que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas eu pergunto para você, você tem ideia do que isso significa? O que significa uma igreja ser cheia do Espírito Santo? Para muitos, está associada à ideia de barulho, pessoas fazendo movimentos estranhos. Hoje em dia a gente vê na internet muitos cultos onde mais parece um hospício do que realmente uma igreja, um povo adorando a Deus. As pessoas se jogando no chão, subindo nos bancos, pulando dos púlpitos e fazendo as mais terríveis loucuras. Será que é isso que é ser cheio do Espírito Santo? Se nós queremos saber o que significa uma igreja cheia do Espírito Santo, não podemos ignorar Atos 2. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, sobre o povo de Deus, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui nós podemos ver então a situação da igreja em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo. E eu queria então, meus irmãos, falar acerca das evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração para esta igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Começando aqui com a palavra perseveravam, eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Eles amavam a doutrina apostólica. Nós lemos no início, na liturgia, a oração que dizia: que caia, Senhor, a tua doutrina como a chuva, como o orvalho. Aqueles irmãos tinham prazer em quedar-se aos pés dos apóstolos e ouvir o ensinamento. Imagina que coisa linda, aqueles homens que andaram com Jesus, contando as histórias de quando estavam com Ele, e falando, narrando os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos do Cristo. Mas, infelizmente, a palavra doutrina, hoje em dia, causa espanto para alguns, arrepios, asco, repulsa para alguns crentes nos dias de hoje, porque eles acham que a letra mata, o estudo é enfadonho e que, portanto, a igreja não precisa de doutrina. A igreja precisa de movimento. Esse é um dos enganos mais vis de Satanás.
Porque o Espírito Santo justamente vem para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E esse convencimento se dá pela doutrina, pela palavra de Deus. Foi o Espírito Santo quem inspirou a Bíblia, a palavra. Ela é luz para os nossos pés, para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, a igreja não pode ser cheia do Espírito Santo se não estiver cheia da palavra, se não estiver cheia da doutrina apostólica. É por ela que nós temos acesso à vida eterna. São palavras de vida eterna. Para que alguém seja salvo, precisa entender a mensagem do Evangelho, precisa entender a sua situação de caído, condenado, perdido. Precisa entender a oferta de graça, perdão, reconciliação que há em Cristo Jesus e somente em Cristo. Tudo isso é doutrina. A doutrina da criação, da queda, da redenção. O Evangelho é essencialmente doutrina, é ensino. Há uma mensagem, há um conteúdo. Não é um amontoado de palavras sem sentido. A minha responsabilidade na igreja, como pastor, enquanto Deus considerar a minha permanência aqui, é manter o zelo doutrinário. É manter o zelo doutrinário da palavra de Deus, para que neste púlpito e deste púlpito sempre emane a palavra de Deus. Temos sido abençoados nesses dias com os pregadores que têm vindo. Semana que vem teremos aqui o reverendo Hermisten. São todos homens bíblicos, expositores da palavra. E para o pastor local, muitas vezes há um desafio, porque às vezes quando vai haver algum evento, sempre recebem sugestões. Olha, chama o pastor fulano, chama o pastor outro, pastor tal. Muitas vezes são pastores que estão até em evidência na mídia. Mas conhecendo a doutrina deles, eu não posso chamá-los. Não é uma questão de ciúme, é zelo. É zelo. Eles podem ser famosos, eles podem ter muitos seguidores, mas não são bíblicos, não são fiéis na exposição da palavra de Deus. Uma das coisas que Paulo mais se preocupava em suas cartas era com os falsos mestres, com seus falsos ensinos. E é por isso mesmo que lá em 2 Coríntios 11, Paulo diz assim, olha, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. É a preocupação com todas as igrejas. Paulo também disse aos presbíteros, pela manhã falamos aqui no encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso, e ele, ao se despedir, depois ele falou, eu sei que depois da minha saída virão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Se a igreja não estiver fundamentada na doutrina, esta igreja não vai permanecer. Ela não vai permanecer. A nossa igreja é uma igreja histórica, tem raízes, fundamentada, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, tendo como sistemas expositivos de doutrina a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos. Nós os adotamos como parâmetros, precisamos conhecê-los e precisamos ficar sempre dentro destes parâmetros para que não saiamos. Sabe por quê, meus irmãos? A igreja brasileira e a igreja no mundo sofre porque não observa a doutrina dos apóstolos, não está fundamentada na doutrina. E aí cumpre-se o que disse Oséias, o meu povo está sofrendo, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento.
Então, nós vemos que a igreja em Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito, porque ela estava fundamentada e ela perseverava na doutrina dos apóstolos, era assídua no ensino dos apóstolos. A nossa igreja precisa continuar amando a escola bíblica dominical, as famílias presentes no culto, ouvindo a palavra de Deus, ensino de quarta-feira, pequenos grupos, enfim, nós temos aqui várias oportunidades de aprender a palavra de Deus. Esta é uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito persevera na doutrina. Em segundo lugar, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo vive em comunhão com Deus e uns com os outros. Na sequência do verso 42, na parte B, diz: e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Da mesma maneira que eles perseveravam na doutrina, eles também perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Lucas está enfatizando aqui as evidências da verdadeira conversão. Ou seja, há entre eles comunhão, há entre eles generosidade, disposição para dar, disposição para compartilhar. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, meus irmãos, que tem comunhão entre os irmãos, eles têm comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, e essa comunhão, ela se revela de maneira prática. De maneira prática, vai lá para o capítulo 4, você está com Atos aberto, vai para o capítulo 4, verso 32 em diante. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja generosa, era uma igreja disposta a compartilhar, havia comunhão, não apenas de pensamento, mas de alma, de disposição. O amor que eles sentiam a Deus e pelos outros, e uns pelos outros, não era um amor apenas de palavras, mas era também de ação. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é uma evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando a igreja é mesquinha, quando a igreja não há esse sentimento, quando não há esse importar-se, não, a igreja precisa clamar pelo Espírito Santo, por mais do Espírito Santo. A liberalidade nos dízimos, nas ofertas. Eu tenho, como membro, eu tenho a obrigação de trazer o dízimo, mas também as ofertas. Eu tenho liberalidade em ofertar. Em ofertar. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo, isso eu estava numa outra igreja ainda, e o filho dela estava participando da igreja. O filho dela havia se tornado membro da igreja, mas essa pessoa fazia parte de uma outra comunidade religiosa, de uma outra denominação. E ela me ligou e falou assim: olha, pastor, eu estou desanimado com a minha igreja, eu estou pensando em mandar o meu dízimo aí para a igreja, porque aqui estou desanimado. Eu falei: não, o seu dízimo você entrega na sua igreja, onde você é membro. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz assim: a este lugar fareis trazer os vossos dízimos e as vossas ofertas. Ou seja, era lá no tabernáculo, não era para a pessoa administrar como queria. Tinha que levar no tabernáculo. Da mesma forma, você é membro desta igreja, é aqui que você entrega o seu dízimo. Por contrário, também eu conheci uma outra senhora que era membro da igreja, não desta igreja também,
que ela mandava o dízimo para o R.R. Soares. Que ela achava que tinha que ajudar a obra do R.R. Soares. É uma compreensão totalmente equivocada. Mas você, então, é generoso quando você entrega o dízimo, mas você é generoso também quando você traz uma oferta que é fora do dízimo. É uma evidência do Espírito Santo a generosidade, a comunhão. Dízimo é uma questão daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Veja, nós não ficamos aqui fazendo nenhuma apelação para as pessoas que não são membros da igreja trazerem dízimo. Não ficamos fazendo promessas de prosperidade. Não, o dízimo é aqueles que já entenderam a graça, entenderam que o Evangelho é a pérola de grande valor, que o Evangelho é o que há de mais precioso, que a salvação em Cristo Jesus não se pode comprar, que nós trazemos o dízimo como um momento de gratidão e reconhecimento que tudo vem das mãos de Deus. E aqueles irmãos eram generosos uns com os outros. Então, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na doutrina. A igreja cheia do Espírito Santo vive em comunhão com Deus e uns com os outros. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma adoração vibrante e verdadeira. Verso 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A Nova Versão Transformadora traduziu: adoravam juntos no templo, diariamente. É a adoração comunitária. Como é lindo! Nós cantamos aqui, a igreja em adoração. Não há nada que substitua. Quando a igreja está reunida louvando a Deus, exaltando ao Senhor com as suas vozes, com vozes de louvor, como diz o salmo, cantai ao Senhor com júbilo, cantai ao Senhor com vozes altissonantes, cantai ao Senhor, exaltai o seu nome. O Senhor habita no meio dos louvores. O salmista diz: eu prefiro estar no meio da congregação, eu quero louvar, eu quero exaltar o teu nome. É uma igreja vibrante no louvor, é uma igreja alegre, não é uma igreja triste, tristonha, enfadonha, não, uma igreja cheia do Espírito Santo louva o Senhor com alegria, com liberdade, com adoração, com vozes de júbilo. É uma igreja que não depende das circunstâncias, nem mesmo da situação, se tem instrumento ou se não tem, se canta acompanhado ou se não, se usa esse instrumento A ou B. É uma igreja que canta, que adora ao Senhor. Eu louvo a Deus, essa igreja adora ao Senhor com vozes de júbilo. O pastor Paulo esteve conosco aqui, ele comentou: olha, fiquei feliz, a igreja canta tão bonito, canta bem, e a igreja dele também canta maravilhosamente. A igreja do pastor Paulo é uma igreja puritana, eles cantam salmos, e eles cantam salmos de maneira belíssima, é uma coisa, você está ali naquele ambiente, você sente o ambiente da adoração. E eu me lembro de uma vez que num acampamento, eu já até disse isso aqui uma vez, no pré-acampamento, né, aquele retiro de carnaval que fazíamos, passamos aí meses ensaiando antes, né, o louvor, o grupo do louvor, para ministrar os cânticos durante o acampamento, e lá o acampamento não tinha energia elétrica, ia utilizar um gerador, e quando começou o culto, na hora do louvor, o gerador deu problema, queimou todos os aparelhos, e aí o louvor foi só no violãozinho, só no violão e voz. Tinha teclado, piano, tinha teclado, baixo, bateria, a banda completa. Mas aí queimou tudo e ficou só o violãozinho. Mas como foi lindo, meus irmãos, ouvir as vozes cantando, como nós sentimos ali a presença de Deus no meio dos louvores. É uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que louva, que adora, é uma igreja que parte o pão, nas casas, no templo, como falamos aqui pela manhã,
Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na doutrina. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive em comunhão, com liberalidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo adora o Senhor com liberdade. E uma igreja cheia do Espírito Santo cresce naturalmente. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que bênção! Enquanto a igreja perseverava na doutrina, enquanto a igreja perseverava na comunhão, enquanto a igreja perseverava na adoração, o Senhor acrescentava dia a dia. Não precisava de técnicas, não precisava de marketing. Era um crescimento natural, um crescimento orgânico. Não era um crescimento absurdo, exponencial, mas era um crescimento saudável, orgânico. Uma igreja pode ter muitas coisas, meus irmãos. Mas se essa igreja não se preocupa em levar os pecadores aos pés da cruz, essa igreja não será uma igreja completa. Então, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce de maneira natural. As pessoas vão sendo alcançadas. Elas vão sendo alcançadas. E o Senhor lhes vai acrescentando. É o Senhor quem vai acrescentando. Não precisa inventar moda. Lucas diz aqui que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Ou seja, esta era uma igreja atrativa. Olha que interessante. Não era uma igreja pós-moderna. Não, faríamos aqui um anacronismo, porque a igreja pós-moderna são essas igrejas de fundo preto, púlpito é aquele tambor, aquela lata preta, com luzes, e todas essas invenções para atrair o jovem, para atrair não sei quem mais. Cada igreja são igrejas de nichos. Vamos fazer uma igreja para atrair certo tipo de pessoa, igreja para surfista, tem igreja só para lutadores, aí o púlpito é um tatame, é um não sei o quê, aí cada igreja para uma coisa. Não, a igreja é a igreja de Deus, é a igreja do povo de Deus, reúne as famílias. Não tem que inventar. Muitos crentes têm a ideia de que a igreja, para ser atrativa, tem que inventar essas coisas, mas se ela for bíblica, e as pessoas tiverem suas vidas transformadas, os crentes têm alegria, os crentes têm prazer em servir a Deus, os crentes vivem uma vida diferente de como vive o mundo, as pessoas do mundo também vão querer saber. Nossa, eu quero saber também o que Deus fez na vida dessa pessoa. Transformou. Olha, o meu vizinho era assim, ele tinha um estilo de vida todo depravado, agora é um homem de bem, agora é um bom pai de família, um bom esposo, é um bom profissional, é uma família alegre, é uma família abençoada, eu também quero isso para mim. Então a igreja era atrativa, somente porque era uma igreja fiel, permanecia na doutrina, louvava, era uma igreja que vivia em comunhão, com liberalidade, com graça. Contavam com a simpatia de todo o povo. Essa igreja, as pessoas manifestavam graça. E veja que Deus acrescentava. Não precisava de técnicas de marketing, técnicas de crescimento, mas Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Por isso nós podemos dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce de maneira natural. Não é preciso forçar. E sabe de uma coisa bela? Conversando com o reverendo Paulo também, ele falou, olha, quer saber um sinal da saúde da igreja? É se as pessoas, os casais, os novos casais, vão tendo filhos. Achei tão bacana ele dizer isso. Lembra, Sadi? É porque assim, é um crescimento natural da igreja e a família da aliança. Porque Deus, olha só, aí é porque que é importante
né, o casamento, como a palavra de Deus diz que devem se casar no Senhor. Devem se casar no Senhor. Né? Porque são aqueles que têm a mesma fé, servem ao mesmo Deus, e eles vão constituir uma família da aliança. Os seus filhos vão ser trazidos para o ambiente da aliança, vão ser batizados, e essa é a forma de crescimento, também a forma natural, é claro que a igreja vai crescendo a partir de outras pessoas que vão abraçando a fé, que vão sendo alcançadas, mas também é um crescimento natural, os casais vão tendo filhos, a igreja também vai se enchendo de filhos, de crianças. É tão lindo, e é assim que Deus quer. O que Deus desejou desde o começo foi abençoar as famílias. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, o reino de Deus cresce e se expande a partir das famílias da igreja. É por isso que o nosso maior desejo é que a igreja cresça de forma saudável. Atos 13:51 nos mostra um fato interessante. Atos 18:6, Atos 13:51 são apenas alguns exemplos de que o apóstolo Paulo, ele não fazia apelações, ele simplesmente pregava a palavra. Olha, vai lá para o 13:51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Eles chegavam numa região, iam para uma sinagoga, porque eles eram judeus, e era onde eles tinham, primeiro momento, e no primeiro lugar, eles tinham acesso, e pregavam a palavra. Mas, em algum momento, aquelas pessoas, umas criam, outras não, em algum momento aquelas pessoas, então, se opunham à pregação do Evangelho. Eles, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Vai lá para o Atos 18:6. Segue aí. Capítulo 18, verso 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. O que isso significa? Que o Evangelho não é apelativo. O Evangelho tem a beleza de si mesmo. Ele não é apelativo. Ele não é um produto barato. Eu não preciso ficar insistindo para as pessoas, para elas aceitarem o Evangelho, ou aceitarem a Cristo. Você anuncia a condição caída do homem e a sua miséria espiritual, e você mostra para ele a sua necessidade da graça, do perdão, da reconciliação, e você apresenta a oferta de perdão pela graça. Por isso que a pregação do Evangelho é o arrependimento e fé, como eu falei pela manhã, que era a mensagem de Paulo, era a mensagem de João Batista, de Jesus, dos apóstolos. Não é apelativo, porque o Evangelho em si, ele é gracioso. Então as pessoas viam as transformações de vida e elas também queriam aquilo para elas. Então uma igreja, meus irmãos, cheia do Espírito Santo, persevera na palavra, na doutrina, vive na comunhão com generosidade, tem a adoração verdadeira e cresce de maneira natural. O crescimento vem do Senhor. É por isso que temos que ter paciência. Temos que ter paciência. A palavra de Deus diz assim que o agricultor, ele lança a semente e ele tem que ter paciência para esperar essa semente germinar, essa semente começar a crescer e aí depois ela dá frutos. Não precisamos entrar em nenhum sistema maluco ou inovador, mas mantermos-nos na simplicidade do Evangelho. Essa igreja em Atos era uma igreja tão simples, mas eles tinham esses princípios aqui. Eles não tinham grandes recursos, eles não tinham técnicas,
de marketing, inovadoras, não, nada, eles não tinham, eles não eram uma máquina pesada, o culto era simples, era a reunião do povo em torno da palavra, da pregação. E a igreja crescia, porque o Espírito Santo estava movendo essa igreja. Esse é o desejo que nós temos. Esse é o seu desejo também? Você deseja que a igreja presbiteriana de Cidade Ademar seja uma igreja cheia do Espírito? São esses os princípios, e são esses os valores que nós queremos. Que Deus abençoe a cada um de nós e abençoe esta igreja para ela continue crescendo de maneira saudável.